Eu quero ler com você, e aí você sabe que o tadeliano, ele tem que ter aquela cultura de escrever, tá bom? Eu lhe dou a ideia, eu lhe sugiro, se esse nome de japonês, que você copie no celular, né? Talvez se você gostar, porque você coloca no bloco de notas. Por exemplo, essa mensagem que eu vou pregar aqui agora, eu estou pregando ela porque o pastor me pregou, e eu estava lá do lado do Alan, talvez em São Paulo, copiando. Então, assim, é importante a gente copiar, porque vai servir numa próxima ocasião para a gente poder também ser canal de transmissor de bênção para a vida das pessoas. Leia aqui comigo, por favor. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 20. Atos 20, 28. Eu vou ler com você aqui na versão da linguagem de hoje, tá bom? Na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Atos 28, 20, melhor dizendo, 20, 28. 20, 28. Diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus. Diga assim comigo: como pastores da igreja de Deus. Ele continua: que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Irmãos, observe aqui, nós temos uma instrução aqui, Lucas redigindo parte das palavras de Paulo. E é interessante que ele começa falando o seguinte: cuidem de vocês mesmos. Eu quero que você analise comigo hoje. Você tem cuidado de você? Você cuida, por exemplo, das suas emoções? Você cuida do seu corpo? Você cuida da sua espiritualidade? Você se alimenta da palavra diariamente? Você ora diariamente? Você está pelo menos empatando com os fariseus? Está jejuando pelo menos 2 vezes por semana? Porque se você jejuar 2, está igual para igual, não tem problema não, está empate, é melhor do que perder, né? Então, você está cuidando de você. Ele fala o seguinte: olha, cuidem de vocês mesmos. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes as pessoas cuidam tanto dos outros e esquecem de cuidar de si próprios. Por exemplo, às vezes as mães, quando ela tem muitos filhos, elas cuidam tanto dos filhos, ela dá comida para o filho, ela banha o filho, o filho parece um bonequinho. Mas a mãe, às vezes que temos filhos, está cansada, ela não vai no salão, ela não se alimenta direito, ela está exausta, ela está, que nem o pessoal fala, acabada emocionalmente. Por quê? Porque às vezes a gente cuida do outro e não cuida de nós mesmos. Então, observe, então, o maior compromisso nosso não é nem cuidar de um terceiro, mas cuidar de nós mesmos. Agora, Paulo vai continuar aqui nas palavras de Lucas. Ele vai falar o seguinte: olha, vocês também têm que cuidar do rebanho que o Espírito Santo, ele fala aqui, entregou aos seus cuidados. Cada um de nós aqui temos rebanhos. Por exemplo, o Andinho tem um rebanho que é uma célula dele, tem os discípulos e mais 4 células. O Diego tem uma célula de discípulos. Cada um de nós estamos aqui, nós temos rebanho, nós temos pessoas que Deus nos confiou. Então, uma vez que eu cuido de mim, a Bíblia fala o seguinte: você tem que cuidar das pessoas como pastor da igreja de Deus. Diga assim comigo: da igreja de Deus. Por quê? Gente, a igreja não é nossa. A gente fala assim, a minha igreja, não no contexto de domínio. A minha no contexto de que eu sou participante, eu visto aquela camisa, eu estou lá diariamente, eu pago um preço, eu exerço o ministério, mas a gente não pode esquecer que a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Aí ele fala o seguinte: olha, e essa igreja custou algo muito caro. Essa igreja, a moeda dela foi o próprio sangue do Filho de Deus. Então, para a gente continuar aqui, o nosso tema é cidades cheias da glória de Deus. Eu quero citar um exemplo que o pastor me citou lá em São Paulo, de uma cidade do passado chamado Éfeso. Essa cidade, gente, é interessante que essa cidade ela foi muito importante na província romana da Ásia. Ela foi situada no mar Egeu e ela tinha 2 importantes estradas que cruzavam Éfeso. Primeiro, é uma estrada que saía da sua costa marítima de Joânia, e também outra que cruzava para o interior, passando por Laodiceia. Você pode ver essa história mais ou menos dessas igrejas lá no Atos capítulo, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 2, vai falar um pouquinho sobre essas igrejas.
Mas é interessante que essa cidade, por muitos anos, Éfeso, ela foi a segunda cidade mais importante do Império Romano. Éfeso só perdia para a capital Roma, mas é uma cidade muito, muito importante. E é interessante que alguns historiadores chegaram a relatar que Éfeso, no primeiro século, a gente está falando aqui de mais do que 2.000 anos atrás, Éfeso tinha um percentual, talvez um numerário de entre 250 mil a 500 mil pessoas. Você fala assim, mas o Watson, uma cidade hoje de 500 mil pessoas, é quase Campina Grande, que é 430 mil, é pequena. Ok, isso a gente tem essa análise hoje de 2.000 anos, mas isso há 2.000 anos atrás, uma cidade, se realmente fosse 500 mil pessoas, era uma megalópole da vida, como se fosse uma São Paulo, que tem hoje 12 milhões de habitantes, só a capital paulistana. Então, nós sabemos também, entendemos que a Bíblia vai relatar algumas passagens de algumas igrejas alojadas na cidade de Éfeso. Por exemplo, Paulo, na sua segunda viagem missionária, você pode ler, não vou estar lendo aqui agora, o tempo não permite, você pode ler isso em Atos capítulo 18, dos versículos 18 a 26. Paulo, ele vai a Éfeso e ele leva consigo um casal de discípulos. Quem é esse casal? Diga assim comigo, Áquila e Priscila. Então, ele leva esse casal, ele deixa lá em Éfeso, para que aquele casal pudesse o quê? Evangelizar a cidade e começar um trabalho espiritual. E a história vai relatar, quando você for ler Atos 18, você vai perceber que lá tinha um homem na cidade chamado Apolo. E Apolo, ele tinha uma desenvoltura para a comunicação. Ele já era um pregador, já era um evangelista itinerante. Só que a Bíblia vai relatar que Apolo tinha que ser corrigido em algumas áreas, tinha que ser ademoestado. Então, Paulo manda Priscila e Áquila, aquele casal, para poder, de alguma forma, discipular Apolo e colocar ele nos eixos, colocar ele dentro de um perfil espiritual correto. Então, observe aqui, Paulo já investido nessa grande cidade, chamada o quê? Éfeso. A gente observa também, o tempo não vai dar, não vou ler aqui agora todos, mas na terceira viagem missionária, Paulo, ele volta a passar por Éfeso. E a Bíblia diz que ele prega a palavra lá por 3 anos. Veja comigo, você pode notar aí agora, Atos capítulo 20, versículo 31. Atos 20, 31, ele vai falar o seguinte, olha. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, ele vai falar aqui, olha. Noite e dia, não cessei de ademostar, com lágrimas a cada um. Diga assim comigo, a cada um. Olha só, depois que ele deixa Priscila e Áquila, ele volta. Irmãos, o tempo não permite, mas as viagens missionárias de Paulo eram viagens de anos. Ele passava por várias cidades, anos fazendo uma viagem daquelas ali. E a Bíblia diz que agora, ele fala para os irmãos, olha, vocês não devem esquecer que eu já investi a minha vida pessoalmente em vocês. Ele fala, por 3 anos, dia e noite. Ou seja, Paulo era intenso no ministério. Intenso dia e noite. Ele fala o seguinte, olha, eu admoestei cada um. Claro, esse cada um aqui, a gente não deve entender se a igreja era grande, que Paulo tinha um cuidado pessoal, mas ele tinha um cuidado como cada um, de maneira coletiva, e uma vez que ele discipulava os seus discípulos, por exemplo, Áquila e Priscila, esses aqui já discipulavam outros, de alguma forma todos estavam debaixo de quê? De uma cadeia de discipulado apostólico e também de mentoreio. Então, observa, ele investiu a vida dele. Então, comece a entender comigo que Paulo tinha um entendimento que ele precisava estar nos grandes centros. Só abrindo parênteses, não é à toa que nós viemos para cá no passado para poder começar pela capital. Todos os 223 municípios são importantes, a gente ora por eles desde já. Talvez eu não vou alcançar, mas talvez os nossos filhos vão alcançar em nome de Jesus. Mas o que acontece? Mas a gente entendeu o seguinte, eu não poderia ir para uma cidade de 2.000 pessoas. Se nós queremos ser uma igreja relevante, quem está me entendendo aqui? É preciso estar o quê? Nos grandes centros, para que de lá se possa o quê? Se preparar e começar a enviar pessoas para as cidades maiores, assim sucessivamente. Por exemplo, por que o pastor Eibe foi para São Paulo? Porque ele entende que é uma das, talvez a 5ª maior cidade do mundo, não sei se já mudou esse ranking aí, mas é a maior cidade da América Latina, onde de lá é a base para
toda a América Latina, para todo o mundo. Então, entendeu? Eu tenho que estar no local estratégico, para a partir daí a gente começar a fazer um trabalho forte. Paulo tinha esse entendimento de ir para os grandes centros, para de lá divulgar o Evangelho. Mas eu quero também que você entenda comigo, que Paulo amava tanto Éfeso, uma cidade de talvez até 500 mil pessoas naquele tempo, que em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo, ele manda o seu discípulo Timóteo. Ele manda Timóteo para quê? Para pastorear a igreja de Éfeso. Então observe, ele faz a segunda viagem, ele leva logo Priscila e Áquila. Depois ele volta lá, anos depois, passa 3 anos lá, pregando, discipulando, plantando igreja, plantando células, curando as pessoas, aconselhando. Depois ele fala o seguinte, agora Timóteo, que Timóteo era um dos discípulos principais de Paulo, era um cara top. Timóteo, eu tenho que sair porque eu tenho que continuar a missão apostólica, que é a plantação de igrejas. Então, Timóteo, você como pastor local, fica nessa igreja. Observe o cuidado de Paulo com a igreja de Éfeso. Quem está comigo aí? Agora, quando a gente começa a ver um pouco da história, Éfeso ela foi fundada em 1000 anos antes de Cristo. Então, uma cidade muito, muito velha. Essa cidade ela foi destruída depois, no ano 263, pelos godos, que era uma tribo germânica. Né? Essa cidade depois foi reerguida de novo, mas uma vez que ela foi reerguida, ela não conseguiu mais o seu sucesso mercadológico, porque Éfeso também é uma cidade muito bem localizada, maritimamente falando. Então ela não conseguiu mais ter o seu sucesso, e aí teve uma outra catástrofe dessa cidade em 614 depois de Cristo, que ela foi engolida por um terremoto. Agora, é interessante que, mas o Watson, como é que é Éfeso hoje? Hoje Éfeso fica na Turquia. Tá, então, um dia a gente vai lá em nome de Jesus ainda, amém, gente? Vamos lá um dia, eu sou de lá também um dia. Éfeso, em 2015, ela foi integrada pela Unesco ao Patrimônio da Humanidade. Então, é uma cidade que é interessante. Ainda falando sobre Éfeso, a gente observa no capítulo 2 de Apocalipse, que quando João escreve as 7 igrejas, que aquelas igrejas são igrejas realmente que existiam, mas o teor daquelas cartas era um ensinamento para as igrejas dos dias contemporâneos que somos nós hoje. A gente observa que também Éfeso é uma daquelas 7 igrejas que o apóstolo João, um outro discípulo de Jesus, também olhou para aquela igreja como uma igreja relevante, como uma cidade relevante para poder plantação do Evangelho. Agora, eu quero ver com você, por que Paulo valorizava as igrejas, os locais grandes? A gente vai estar vendo isso aqui um pouquinho, daqui a pouquinho. Mas observe comigo que no ministério de Paulo também, agora a gente olhando para Éfeso, Paulo, ele incentivava o ensinamento, ele entendia que o ensinamento, a instrução, era uma ferramenta de treinamento. Veja comigo, por favor, Atos capítulo 19, Atos 19, vamos estar lendo só 2 versículos, tá? Vamos estar lendo aí o 10 e o 9 e o 10. Atos 19, versículo 9, versículo 10. Paulo, ele entendia o ensino como uma ferramenta de treinamento em Éfeso. Atos 19, versículo 9 e 10, diz o seguinte, olha. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos, diga assim comigo, empedernido. Fala assim, empedernido. Quer dizer, teimoso, incrédulo, endurecido. E descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Observe que a palavra caminho está com letra maiúscula. Está falando de quê? Falando mal do Evangelho. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Versículo 10. Durou isto por o espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os seus habitantes da Ásia, ouvissem a palavra de Deus, tanto judeus como gregos. Irmãos, olha só. Quando você vê os versículos anteriores, o versículo 8, 7, 6, você observa que Paulo chega lá em Éfeso e ele faz amizade com o pessoal da sinagoga. Ele prega vários sábados lá. Ele faz amizade, ele prega, ele anuncia o evangelho, ele quer gerar um movimento espiritual forte. Mas ele começa a observar que, dentro daquelas pessoas que iam às sinagogas, que eram as mesquitas dos judeus, as igrejas judaicas, o judaísmo era muito forte lá. Ele começa a observar que as pessoas começam a teimar, começam a
a demonstrar um coração duro contra o Evangelho, contra os ensinamentos de Paulo. Só que nesse meio, ele percebe que também já tem pessoas que acompanham a teologia dele, que entende a Bíblia como ele entende. O que ele faz? Ele fala, olha, eu vou parar de ir na sinagoga e vou, se você for ler o Atos 19, ele aluga uma casa, a Bíblia diz. Essa casa pode ser entendido como uma casa que ele morava mesmo, ou então ele aluga uma casa, pode ser um prédio mesmo. Ele aluga um prédio, um imóvel, acho que seria a palavra mais correta, e a Bíblia diz que ele passa a ensinar durante 2 anos, diariamente. Lembra? Mais uma vez, olha aqui, ó, o capítulo 18 diz que ele prega 3 anos, dia e noite. Aqui, capítulo 19, Lucas mais uma vez registra. Paulo diariamente ensinar por 2 anos. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, começava tudo de novo, ensinando. Então, olha só, Paulo investindo quem? Nos irmãos de Éfeso. Isso aqui é muito legal, por quê? Porque isso demonstra que Paulo valorizava o ensino. Agora, a pergunta é, por que ele decidiu ficar em Éfeso tanto tempo? A gente vai estar vendo isso aqui a partir de agora, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, você pode colocar aí, a importância das cidades. O pastor me falou lá na conferência, que mais da metade da população mundial mora em cidades. Watson, isso é fácil de entender hoje. Pois é, no passado não era assim não. No passado todo mundo morava no mato. Por exemplo, os meus bisavós, os meus avós e os meus tios, todos nasceram no mato, na roça. Então, quando a gente volta 100 anos atrás, no Brasil, a gente vê que tem muita gente que morava no interior e depois mudaram para as cidades. Então, o pastor me falou o seguinte, que a estimativa é que em 2030, 70% da população mundial vão estar residindo nas grandes cidades. Watson, por que a gente tem que começar pelas grandes cidades? Porque é a tendência mundial. Porque, analisa comigo, os nossos pais talvez moravam no interior, muitos de nós aqui agora. Por que eles vieram para a cidade? Porque nós começamos a crescer e nós tínhamos que estudar, sim ou não, gente? E lá talvez no interior, às vezes o Ceará, por exemplo, não chovia, não tinha roça, não tinha escola, não tinha muita cultura, não tinha muita oportunidade. Os pais se forçam a mudar para poder proporcionar aos filhos uma vida melhor. Então, talvez daqui 7 anos, 70% da população vai estar nos grandes centros. O pastor também diz, irmãos, que 100 cidades, as 100 cidades mais ricas do mundo, elas têm 30% das riquezas mundiais. O outro 100 cidades é muito, não, cara. O Brasil tem 5.570 municípios. Estou falando das 100 cidades maiores do mundo, eles dominam 30% da riqueza mundial. Então, até a riqueza, ou seja, a parte de financiamento estão aqui nas cidades grandes. Mas por que riqueza? Por exemplo, é muito normal, irmãos, qualquer igreja, geralmente as entradas financeiras maiores são das sedes. Tem muita gente que tá na igreja há muitos anos, sabe que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da igreja A, só uma igreja A, nomenclatura aqui. Essa igreja, ela está aqui em João Pessoa e está em vários estados, melhor dizendo, em vários municípios do estado. Essa igreja, ela tem força financeira para poder comprar um terreno lá numa cidade menor, para poder construir, para poder mandar um pastor para lá. Diferente, geralmente, o contrário é um pouco diferente, porque numa cidade pequena, como tem menos pessoas, tem menos emprego, tem mais dificuldade, difícil de ter força financeira para poder mandar as pessoas para os centros maiores. Então, é uma estratégia de quê? De ter força para poder implantar as outras a partir de algo maior. Quem está comigo aqui? Amém? Agora, quando eu vou, por exemplo, para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Aí ele continua, e sereis meus testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, olha só, quando a gente olha esse texto, vamos traduzir para a nossa realidade aqui. O que é para nós aqui em Jerusalém? João Pessoa, amém ou não? Diga assim comigo, João Pessoa é a minha Jerusalém. Então, eu recebi poder de Deus aqui nessa cidade. Uma vez que eu estou nela, a Bíblia fala que a gente vai agora
migrar também para a nossa Judéia. O que é Judéia? Os municípios, não é isso? Então, por exemplo, a gente já está hoje aqui em Santa Rita. O Cícero aqui, levanta a mão, o Cícero ali, a Rose, o nosso profeta Davi. Santa Rita. Nós já temos aqui irmãos de Cabedelo. Nós temos aqui irmãos, por exemplo, já de Bahia. Nós temos uma igreja, depois dê uma olhada depois, Paz Cumaru, alguma coisa. Deixa eu ver aqui, gente. Eu não gosto de ficar nesse negócio, veja depois não. Deixa eu ver aqui que colérico é assim, tem que dizer tudo na hora. Vamos lá, Paz, deixa eu ver aqui, Cumaru, deixa eu ver se isso aqui. Tá aqui. Me ajudem aqui alguém. Paz Chocho Cumaru, né? Deixa eu ver aqui. Linha Cumaru, deixa eu ver aqui. Paz, linha. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vi hoje esse Instagram, eu até curti o negócio lá. Paz, deixa eu ver bem aqui, Cumaru. Opa, tá aqui. Paz. Já fez a gente parou o Tadeu para ver o Instagram, mas vamos ver lá. Já parei, agora vamos terminar aqui. Paz Aldeia, Cumaru. Esse, Priscila, Paz Aldeia. Deixa eu ver aqui. Está aqui Paz Aldeia. É verdade que está Paz Aldeia, underline Cumaru. Essa igreja aqui, gente, já fica no município da Baía de Traição, daqui eu acho que uns 100 quilômetros daqui. Lá já tem 3 células. Então, elas estão reunindo em torno aí de 40 a 50 pessoas lá. Culto, por exemplo, o culto deles hoje lá é 18 horas, igual o nosso aqui. Então, isso aqui já é o quê? Já é uma expansão da nossa igreja. Então, nós já estamos hoje, por exemplo, nós já temos hoje membros em 4 municípios, em 5 municípios do estado. Já estamos em João Pessoa e mais 4. Então, a gente tem o seguinte, que a nossa Judéia é o quê? Por exemplo, Cumaru. A nossa Judéia é o quê? Bahia, a nossa Judéia já é o quê? Santa Rita e assim sucessivamente. Mas o texto vai continuar o seguinte: depois que vocês forem para a Judéia, vocês vão se expandir para Samaria. O que é Samaria? Vamos lá, vamos seguir a lógica aqui que eu estou falando de cidade e municípios. O que é Samaria? Outros estados. Judéia é o município, Samaria é outros estados. Diga assim comigo, outros estados. Não quero adiantar aqui, mas nós temos pela nossa liderança lá em Fortaleza, nós temos uma missão, nos próximos anos, abrir uma outra igreja em outro estado mesmo. Não vou falar quando vai ser, que eu também não sei, não vou falar que estado é, mas nós temos essa missão ainda palavreada, vocês têm que abrir a Paz Church naquele estado especificamente. Então, nós vamos chegar na Samaria, amém ou não, gente? Talvez alguns de vocês vão para Samaria aqui, em nome de Jesus. Mas ele continua falando o seguinte: olha, vocês também vão chegar nos confins da terra. Diga assim comigo, outros países. Fortaleza hoje, nós já temos igreja lá em Cabo Branco. Cabo Branco é África, né? Temos igreja na África já, que é os Fortaleza. Cabo Verde, melhor dizendo, Cabo Branco é Rio de Janeiro, né? Cabo Verde. Nós temos igreja lá em Cabo Verde, na África. Né? Como é que foi essa igreja lá? Interessante. Irmãos que faziam faculdade. A gente tem alguns irmãos aqui da célula do Daniel que fazem faculdade, que são africanos. Faziam faculdade em Fortaleza, que inclusive era do meu setor. Eu era de setor, era do meu setor. E aí, eles terminaram a faculdade e falaram o seguinte: vamos voltar para Cabo Verde. Voltaram e abriram uma igreja. Então, olha só, como que a gente consegue plantar a igreja? Através desse processo também de evangelização, de treinamento. Então, diga assim comigo, a importância das cidades. Ponto 2, olha só, por que nós devemos alcançar as grandes cidades? Primeiro, gente, muito simples, porque essas cidades, as pessoas estudam nelas, e as pessoas trabalham, e elas ficam geralmente por um período temporal. Por exemplo, o pastor relatou lá em São Paulo que os Estados Unidos é muito forte em petróleo, mas tem muita gente dos Emirados Árabes, daqueles países muçulmanos, que são profissionais de petróleo, que estão morando nos Estados Unidos.
E o que acontece? Aí, só que eles ficam lá por alguns anos, eles têm carreira profissional, depois tem que voltar geralmente para os seus países. Então, o que está acontecendo? Existem algumas igrejas que estão trabalhando, ensinando e disciplinando as mulheres desses grandes engenheiros e gerentes, ganhando elas, ensinando, discipulando, instruindo na palavra, porque quando elas voltam para os seus países islâmicos, elas voltam o quê? Como autoridade espiritual para poder o quê? Evangelizar e começar a plantação de igreja. Gente, como é que nós conseguimos plantar uma igreja? Às vezes uma pessoa só. Quer um exemplo? Tudo bem que a nossa igreja não faz mais isso hoje com frequência. Mas o pastor Timóteo, irmão do pastor Ebe, foi para o Japão solteiro em 1983. Eu nem tinha nascido, gente. Só nasci 2 anos depois. Ele pastoreava Santarém e falou o seguinte: gente, eu quero ir para o Japão. Tem equipe? Não. Você me abençoa? Abençoou. Tchau. Foi embora para o Japão. Claro que ele ralou muito, né? Teve que aprender o idioma, mas hoje nós temos lá, acho que são 4 ou 5 igrejas, se não me engano, já implantadas no Japão. Então, como é que a gente começa a igreja? Uma pessoa. Eu já falei para alguns irmãos aqui que em Fortaleza, a gente, 2010, foi um advogado da cidade, novo convertido, foi embora para uma cidade chamada Itapipoca. Foi para lá. E lá ele falou o seguinte: pastor, como é que eu faço aqui agora? O pastor Sandro falou o seguinte: olha, é muito simples, você começa a evangelizar. Um cara com a esposa dele e 2 filhinhas pequenininhas, o outro já nasceu por lá. É mesmo, evangelizar. Pastor, eu comecei a evangelizar, tem pessoas, amém, começa uma célula. Irmãos, eu vou cortar a história. Eu estive lá pregando, antes de eu vir para cá, eu acho que eu tive 1 ano antes lá, né, pregando, 2 cultos de celebração numa igreja lotada. Quando eu estive lá, já tinha mais do que 500 pessoas lá no interior do Ceará. Diga assim comigo, a gente começa uma igreja com poucas pessoas. Então, olha só, por que a gente tem que começar pelas grandes cidades? Porque essas cidades, elas têm força intelectual, cultural, financeira, para poder de lá as pessoas voltarem para os seus locais. Por exemplo, olha só, vocês concordam comigo que muita gente que saiu daqui de João Pessoa, por exemplo, há 30 anos atrás, já voltaram para morar aqui de novo? Vocês se lembram? É normal. O cara sai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, trabalha, depois fala: eu quero ficar velho, eu quero voltar para João Pessoa, porque é normal voltar para a sua cidade. Por exemplo, até pastores da nossa igreja, vários já foram para campo missionário, saíram do Santarém, passaram 5 anos fora, teve um que passou mais do que 20 anos fora, e voltou para Santarém de novo. O pastor Sandro falou agora: o Watson, aquele fulano de tal, lá do estado tal, está voltando para Santarém, porque é normal a pessoa voltar, eu quero passar o resto da minha vida agora, na minha cidade de origem, com os meus irmãos, com os meus pais lá. Então, isso é normal. Então, por isso que é importante a gente investir nessas grandes cidades. Uma outra coisa também, por que é importante? Nessas cidades, tem mais pessoas, gente. Então, olha só uma estatística aqui também, essa estatística é muito interessante. Dizem que 5 milhões de pessoas, todos os meses, estão se mudando para as grandes cidades. 5 milhões. 5 vezes 12, 60 milhões de pessoas por ano estão mudando da zona rurícola para as grandes metrópoles. 60 milhões, só para você entender um pouquinho aqui, a população da Argentina, 60 milhões de habitantes, todo ano uma argentina da vida sai da roça e vai para as grandes cidades. Então, por isso que nós sempre começamos os trabalhos pelos grandes centros, porque de lá a gente consegue difundir o evangelho. Quem está comigo, diga amém, Jesus. O terceiro ponto, uma visão de plantação de igrejas nas cidades. Olha só, como é que nós queremos fazer aqui em João Pessoa? A gente não pode criar roda, nós já temos um padrão na nossa igreja. Então, como é que a gente faz? A sequência, nós ganhamos as pessoas. Então, irmãos, como é que a gente vai plantar muitas igrejas? Como? Ganhando mais pessoas. Ganhando pessoas. Por exemplo, olha só, eu acho a pastora Angélica, a nossa discipuladora e supervisora aqui da igreja, uma exímia pastora. Não é porque minha mãe não, é uma exímia pastora. Mas a pastora Angélica o pastor Carlos, que eu nem o conheço, nunca vi isso na minha vida, mas lá em Itaituba, ele era um obreiro só da igreja, um pastor iniciante. Ele ganhou aquela mulher, pastora Angélica, e aquela mulher já fez tanta coisa por essa denominação.
Mais do que o pastor Carlos. Passou dele muitos anos. Então, observe, a gente ganha as pessoas. Como é que a gente consegue impactar? Porque nós temos que ganhar vida. Uma vez que a gente ganha vida, a gente vai ferramentalizar essas pessoas por evangelho. Então, diga assim comigo, ganhar. Outro ponto, discipular. Gente, olha só. O discipular é interessante. Primeiro, vamos entender o seguinte. Discipulado não é obrigatório. Tudo bem, gente? Diga assim comigo, discipulado não é obrigatório. Mas nós entendemos que é uma ferramenta de bênção, de ensino, de confronto, de cura. Então, quem vai exercer um ministério, é fundamental que essa pessoa passe por discipulado. Esse discipulado, qual é o período dele? Até Jesus voltar. Agora, como é que a gente começa o discipulado? Nós temos materiais didáticos. Se você for aqui ao lado, nós temos materiais de nível 1 e nível 2. Para começar utilizando os materiais. Uma vez que encerra aqueles materiais, a gente pode estar ministrando a Bíblia de modo geral, ministrando outros livros, outras coisas, de acordo com a necessidade da pessoa. Então, diga assim comigo, ganhar. Segundo, discipular. O terceiro é o quê? Treinar. Então, observe, o Tadeu, ele tem essa proposta de quê? De treinar a igreja. Para quê? Treinar para o jejum, para a palavra, para as células, para os discipulados, para a plantação de igreja, para o exercício ministerial. E uma vez que a pessoa é treinada, ela é enviada. Como é que a gente envia? Por exemplo, toda vez que nós multiplicamos uma célula, isso é um tipo de envio, gente. Concorda, Andinho? Multiplicamos uma célula, oramos pelo novo líder, você está enviado para o seu bairro, para a sua rua, ou talvez para a sua cidade. Você está enviado. Então, essa é a sequência. Agora, como é que a gente faz isso? Geralmente pode ser um jovem ou um casal. Watson, como é que nós vamos começar as próximas células e igrejas nessa cidade? Ou no estado da Paraíba? Quando algum jovem ou casal que ele aprendeu a fazer célula. Diga assim comigo, aprendeu a fazer célula. Tem que aprender mesmo. A gente cria prática, a gente sabe. Claro que não, esse aprender não é aquele aprender mecânico, é um aprender de realmente você saber que existe uma hora para começar, existe a dinâmica, existe isso. Você sabe fazer uma célula. Se a pessoa, a gente começar a soltar dela aqui, vou fazer o que agora? Não, a gente sabe, existe um cronograma de horário, existe uns pontos a serem colocados, é preciso aprender. Essa pessoa, esse jovem, esse casal, ele tem que ter aprendido a discipular pessoas. Ele tem que ter aprendido a ter experiência na palavra. Essa pessoa, ele tem que ter passado, ou está passando pela EMP. Quem está na EMP aqui? Amém? Isso é muito joia. Essa pessoa, ele tem que ter aprendido, gente, por exemplo, a aconselhar as pessoas. Talvez aprendeu a ajudar financeiramente alguém, a levar uma cesta básica. Aprendeu talvez a ir no hospital orar por alguém. Ou seja, a pessoa tem que ter experiência para poder fazer esse processo. Tá? Então, porque isso exige a demanda ministerial. Agora, falando aqui sobre a EMP, eu quero só abrir um parênteses aqui. Eu estou tão feliz, porque, irmãos, de longe, a nossa EMP, que começou segunda-feira agora, é a EMP que tem mais alunos. Nós temos 32 alunos em Nova Criatura. Amém, queridos? Aplauda bem forte ao Senhor. 32, aleluia. Mas olha só, da minha célula vai entrar mais 2, que vão entrar hoje, falaram que vão entrar hoje aqui. Então, estou falando os dados de agora. Talvez você... A gente não vai mais falar hoje de púlpito sobre a EMP, já falamos já semanas anteriores, mas você ainda pode falar o seguinte, irmão, da sua célula, vamos passar aqui agora na livraria para poder entrar, ainda dá tempo ainda. Nós temos também 17 pessoas fazendo curso de paternidade espiritual. A somatória, hoje, nós temos 49 pessoas na escola da igreja. Gente, mais da metade da escola... da igreja fazendo escola. Isso é o quê? Isso é treinamento. Isso é treinamento para quê? Sendo ferramentalizado, para que possam plantar células e plantar igrejas em nome de Jesus. Amém, queridos? Ponto 4, para a gente finalizar. Diga assim comigo, uma igreja que impacta a cidade. Irmãos, para impactar a cidade, é preciso o discipulado profundo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Não vamos discipular, faz de conta. Nós temos que, antes de você discipular alguém, ore antes.
prepare uma palavra. Às vezes não dá tempo da gente compartilhar a palavra, né? Porque a gente tem que resolver demandas. Por exemplo, o discípulo Andinho Sara. A gente tem discipulado que é só para resolver coisas da igreja, né, Dinho? Da célula tal, não sei o quê. Faz parte, mas às vezes, quando é pessoal, a gente tem que partir da Bíblia. Então, uma vez que terminou os 2 níveis de discipulado, não vai discipular a pessoa falando besteira. Não, use a Bíblia, pegue 2, 3 versículos, parta dali um entendimento, um ensinamento para que aquela pessoa possa ser instruída. Então, a gente só vai ser uma igreja impactante, nessa visão celular, quando nós tivermos discipulados profundos. Agora, quando eu vou também para a vida de Paulo, Paulo, ele também usou a estratégia das reuniões caseiras. Para quê? Para que pudesse ganhar mais pessoas. Veja comigo Atos 20, 20. Olha o que Paulo fala. Ele diz o seguinte, Atos 20, 20. Jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente. E também de casa em casa. O que Paulo está falando aqui? Olha, eu não deixei de ensinar vocês. Mais uma vez, vocês lembram que eu falei que ele passou 3 anos lá em Éfeso ensinando dia e noite. Depois ele monta uma escola chamada de Tirano, uma escola na região de Tirano. 2 anos direto ensinando. E ele fala mais uma vez aqui, olha, eu não deixei de comunicar a vocês, inclusive de maneira coletiva, em salas de aula, por exemplo. E ele fala o seguinte, e também de casa em casa. Então, como é que nós vamos ser uma igreja relevante? Quando nós entendemos que o ensino é algo importante, quando nós entendemos que as reuniões caseiras, as células, elas são o quê? Também a visão que nós temos para poder plantar e crescer como igreja. Agora, olha só, gente, as igrejas que não têm célula, na pandemia, se viram em maus lençóis. Você sabia que várias igrejas, na verdade, a pandemia, ela prejudicou todas as igrejas, todas. As nossas no Brasil, a Paz Church, todas. Mas as que não tinham célula, muitas fecharam as portas. Fecharam mesmo, entrega a chave para o proprietário, sai devendo, porque não consigo, todo mundo se esvaiu da igreja. Então, as igrejas que trabalham com células, elas conseguiram, com muito trabalho, com muita força, com muita luta, mas conseguiram manter muito dos seus fiéis. Então, observe a importância da igreja em células. Agora, gente, como é que a gente transforma uma cidade? Quando a gente transforma pessoa por pessoa, família por família. E isso vai gerar o quê? Um verdadeiro avivamento. Diga-se comigo, um verdadeiro avivamento. Falando sobre avivamento, o pastor falou lá em São Paulo que nós já estamos vivenciando um avivamento no mundo. Ele chegou a falar uma estatística que, em média, 50 mil pessoas são batizadas por dia no mundo. É muita gente ou não, gente? 50 mil, são milhares. Todo dia, 50 mil pessoas descem as águas. Fazendo aliança. Eu morri para o mundo e estou agora fazendo uma aliança com uma igreja local de ser um membro forte. 50 mil por dia. Isso dá por semana, 350 mil pessoas por semana estão se batizando no mundo, isso é uma média. Agora vamos entender um pouquinho a Paz Church João Pessoa. Por exemplo, nós estamos falando que a gente está já vivenciando avivamento. Mas vamos analisar, estatisticamente, os últimos 7 meses, eu estava falando com o Andrés isso hoje, nós crescemos numericamente 60%. Mas qual é essa estatística? O Carlos, que é o líder da atmosfera, né? Eu acho que está lá fora agora. O Carlos manda para mim todo domingo uma planilha com o quantitativo de pessoas no culto e também de crianças. Nós pegamos isso, eu dei uma olhada. Quando eu pego o último trimestre do ano passado, ou seja, quando eu pego de outubro a dezembro, eu pego uma informação, gero uma média. Nós tínhamos lá uma média mais ou menos naquele tempo, 50 pessoas nos cultos. 50 pessoas. Nós vamos olhar hoje, nós estamos em torno aí de 80 pessoas nos cultos. Se você fizer a média, 60%, né, 60, na verdade, quase 90 pessoas a gente está tendo hoje, 60% em média de pessoas, nós tivemos um aumento. Isso é avivamento ou não, gente? Nas células, a gente teve, por exemplo, 30% de crescimento. Então, qual é o nosso alvo, por exemplo, até o final do ano? Diga assim comigo, 20 células, 120 membros, em nome de Jesus. Agora, por exemplo, como é que Deus tem sido bondoso conosco? Nós temos, por exemplo, aqui um espaço maior. Não é melhor estar aqui um culto só no domingo?
Diga assim, por enquanto, em nome de Jesus. Então, olha só, estamos num espaço maior, mais aconchegante. Estamos a todo vapor na EMP. Estamos com o nosso ministério de louvor. Eu estou muito emocionado hoje. Emocionado e curioso, que eu sou curioso, viu, gente? Sou igual uma mulher curiosa com a beleza. Para quê? Porque hoje, pela primeira vez, nós estamos funcionando aqui, a igreja na sua essência. Por que essência? Porque nós, no primeiro culto que a gente veio para cá, faltou um músico. No segundo culto, nós tínhamos uma banda tocando de fora. Os 2 domingos a gente teve pastor pregando de fora. Então, hoje, pela primeira vez, estamos aqui hoje, nós, de casa, nesse culto. Quem está animado com isso? Então, eu estou animado com isso. Então, eu lembro quando o Felipe começou, Felipe, Priscila e a Thaís, o primeiro culto. Né, os primeiros cultos, na verdade, lá, só os 3 cantando e tocando lá. Hoje, a gente já tem um sax aqui, temos bateria, temos baixo, guitarra. Isso que o Diego está fazendo muito solo, quero ver o Diego hoje. Temos teclado, quer dizer, isso, gente, é o quê? Isso é crescimento. Isso nos anima, por quê? Porque Deus nos chamou para fazer as coisas extraordinárias. Por exemplo, a gente começou a crescer também como? Nós começamos há poucos meses, esse ano, na verdade, ter reuniões com os casados. Então, a gente já teve, acho que, 3 ou 4 jantares com os casais. Vamos ter agora, dia 2 de setembro, diga assim comigo, dia 2 de setembro. Daqui a poucos dias vamos ter mais um jantar de casais maravilhoso. O pastor Francos vai estar ministrando para a gente lá, Francos que esteve aqui, pregou domingo passado aqui agora, vai ministrar naquele dia para a gente. Então, a gente começou a ter o quê? Um corpo maior. Por exemplo, nós vamos começar esse ano conferências, diga assim comigo, vamos começar conferências. Só dando spoiler aqui para você, nós vamos ter agora, dos dias 7 e 8 de outubro, vamos ter a primeira conferência que é chamada o quê? Conferência da família. Diga assim comigo, conferência da família. Quem vai estar aqui? O pastor Sandra, a pastora Álbia. Quando for final de outubro, é isso? Felipe, final de outubro, Felipe, que vai estar aqui o Isaac Ramos, 29 e 30 de outubro, vamos confirmar com ele, o guitarrista do Trazendo a Arca, muito abençoado, vai estar aqui ministrando a conferência de louvor e adoração. Quer dizer, a gente começou a crescer. Isso, diga assim comigo, e isto é só o começo, em nome de Jesus. Então, diga assim, nós estamos no lugar certo, na hora certa, em nome de Jesus. Fiquem em pé agora, eu quero orar com você. Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.